É com imenso prazer, então, que eu chamo para compor a mesa o professor Dr. Arthur Roquette de Macedo, reitor da FIAM-FAAM Centro Universitário. Por favor. Em seguida, vou chamar a professora doutora Paula Catacura, coordenadora do Programa de Mestrado Profissional e Projeto de Produção e Gestão do Espaço Urbano. Em seguida, a nossa professora convidada, a doutora Gita Mehta, professora adjunta na Graduate School of Architecture, Planning and Preservation da Columbia University. Na sequência, o professor Dr. Ricardo Trisca, coordenador da área de Arquitetura, Urbanismo e Design junto à CAPES. E, finalmente, o professor Ângelo Palmisani, pró-reitor da graduação da FMU. Então, para iniciar a composição, nós vamos passar a palavra para o professor Dr. Arthur Pasquale, depois para a Paula, etc. Aí eu vou elencando. Por favor. Bom, eu vou ser extremamente sucinto e objetivo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os colegas docentes do curso de arquitetura, da FIAM-FAAM, dos nossos funcionários e alunos presentes. First of all, I'd like to say thank you very much and welcome Gita Mehta, professor of Columbia University, to stay with us. I am sure that after this, we have improved our knowledge so much. Bom, eu gostaria de dizer, então, que além da professora Gita Mehta, nós vamos ter conosco hoje o professor João Sete Wichter, que é professor livre-docente da USP, e a professora Evanisa Rodrigues, que é a coordenadora dos movimentos de moradia de São Paulo, e bastante ligada e com atuação efetiva nos movimentos sociais da cidade de São Paulo. Então, é muito bom tê-los todos aqui, e é muito interessante estar aqui hoje. Na verdade, hoje é o primeiro dia meu como reitor, fui empossado ontem, e participar de um evento na FIAM-FAAM, e mais do que isso, no curso de arquitetura. O nosso curso de arquitetura tem uma década e meia, cerca de 15 anos, é um curso que apresenta um crescimento muito bom, um crescimento muito interessante e um crescimento que é contínuo. Além da graduação nossa, que ocupa uma posição de destaque em São Paulo, pelo número de alunos, pela qualidade dos egressos e, acima de tudo, pela qualificação dos nossos professores, eu diria que agora nós estamos entrando na pós-graduação em estrito senso através de um programa de mestrado. Olhando o sucesso que teve o nosso curso de arquitetura, eu tenho que acreditar, e mais do que acreditar, ter a convicção que o nosso mestrado vai ser um mestrado de ponta no Brasil. E eu quero, por isso, na verdade, agradecer e cumprimentar a professora Paula Catacura, pró-reitor da FIAM-FAAM e coordenadora da arquitetura, e todos os colegas docentes do curso, porque, na verdade, a excelência do curso, a qualidade, vem muito daquilo que os senhores são capazes de fornecer aos nossos alunos e de, eventualmente, orientar as nossas pesquisas e os nossos procedimentos acadêmicos mais refinados. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Roquette. Vamos passar a palavra, então, para a arquiteta Paula. É com muita satisfação que o Programa de Mestrado Profissional em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano, do FIAM-FAAM Centro Universitário, promove este primeiro ciclo de debates, agenda de pesquisa e intervenção na metrópole contemporânea. O objetivo do evento sobre habitação no século XXI é promover uma discussão sobre a agenda de pesquisa, regulação e intervenção na cidade contemporânea, a partir das políticas urbanas e habitacionais, dos desafios colocados pelas tendências e transformações em curso verificados nos debates
socioambientais, econômicos e culturais. Este encontro reúne estudantes, pesquisadores, professores e profissionais de diferentes áreas e pretende contribuir para a discussão sobre a gestão urbana, a participação da sociedade nos processos de planejamento e projetos habitacionais no município de São Paulo. Agradecemos aos dirigentes do FIAM-FAAM Centro Universitário pelo apoio e incentivo, e, em especial, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que, por meio de seu programa de apoio a eventos no país, viabilizou a vinda da professora Gita Mehta à nossa instituição. Muito obrigada. Passamos a palavra, então, agora ao professor por Prisca, por favor. Bom dia. Na pessoa do professor Roquette, cumprimento a todos os colegas da mesa, a convidada, a professora Gita, e a todos os presentes, parabenizo pela opção de investir o seu tempo na renovação de referências. Como coordenador de área de pós-graduação na CAPES, na Arquitetura, Urbanismo e Design, eu saúdo com alegria a iniciativa do curso de mestrado profissional em arquitetura, que é o primeiro na cidade de São Paulo, mestrado profissional, atestando a capacidade de percepção institucional de uma evolução e da oferta de qualificação para a intervenção dos problemas sociais da cidade, que só se dá pela melhoria da referência para a tomada de decisão que vem de uma qualificação dos seus egressos. Assim, um evento como esse, que oportuniza conhecer novas oportunidades e interagir com pesquisadores de ponta na área, promove uma inversão do ciclo de formação de competência e, oxalá, faça com que muitos acadêmicos tenham interesse em continuar os seus estudos e também promover eles um dia a sua posição e nos brindar com as suas palestras sobre os seus resultados. Vamos caminhar para isso, e esse é o incentivo e é o que importa como sendo investimento nacional em capacitação de pessoas. Nós precisamos fortemente de pessoas que tenham a sensibilidade de identificar problemas, a competência de propor soluções e a generosidade de implementá-las. Esses, dentro do ciclo de educação, é o nosso papel promover. E assim, eu cumprimento a instituição por promover uma ação dessa, um curso novo na área, e já dizendo a que veio, fazendo essa movimentação toda na área, muito saudável. Agradeço a todos, e eu, em especial, a instituição pelo acolhimento. Muito obrigado. Passamos agora para o professor Ângelo Parizani, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer e uma honra fazer parte de um programa institucional relacionado ao Estrito Senso, no qual o programa de arquitetura se insere, e eu espero que essa oportunidade, no nosso primeiro ciclo de conferências, de palestras, possa trazer aí conhecimentos para que cada um de vocês consiga objetivamente criar e produzir resultados interessantes para a sociedade. É com muita satisfação que nós demos início com a professora Paula, o professor Roquette, há alguns anos, a implementação do Estrito Senso de uma forma institucional. E os primeiros grandes frutos já estão sendo colhidos nesse sentido. Nós precisamos imensamente da participação, principalmente do nosso alunado. Os professores estão absolutamente engajados nessa proposta e os primeiros grandes resultados já foram obtidos. Eu sempre tenho uma discussão muito prática em relação ao Estrito, no sentido do quanto os programas podem contribuir na construção do conhecimento que possa ser materializável para a sociedade. E, nesse sentido, o programa de arquitetura tem muito a contribuir, com todas as questões candentes da sociedade e onde a atuação desse profissional pode, objetivamente, proporcionar um mundo melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, que todos possam ter um excelente evento, que possam aproveitar os conhecimentos da nossa ilustre palestrante, para que possam produzir uma sociedade sempre melhor, com uma qualidade de vida melhor, uma satisfação e uma felicidade. Mais uma vez, um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos os componentes da mesa. Nesse momento, nós vamos desfazê-la
E vamos chamar o professor Francisco Senini, que vai nos falar sobre a revista que está sendo publicada pelo curso, revista Citos, e logo em seguida passaremos então a palestra da professora convidada Guita Mehta. Muito obrigado. Me coube falar sobre a revista que estamos organizando. O programa de mestrado profissional em projeto, produção e gestão do espaço urbano on projects and use of the urban space is now creating está criando uma revista que seja um retrato do desenvolvimento do nosso programa. A revista se chamará Citos, Revista de Arquitetura e Urbanismo. E a gente pretende ter uma revista digital, online, e a gente pretende ter já um primeiro número até o final desse semestre. Para tanto, a gente está pedindo contribuições. Quem puder contribuir conosco, agradecemos. Nós temos eu sou o editor da revista, e temos uma comissão editorial de muito bom nível, de pesquisadores nacionais e estrangeiros, que é quem vai analisar a produção que nos for enviada. Experts that will be supporting us. Obrigado. Vamos dar início agora à palestra da professora Guita Mehta. Para quem não a conhece, ela é conselheira do Millennium Cities Initiative no Earth Institute, e que possui experiências em projetos urbanos nos Estados Unidos, Japão, China, Vietnã, França, Ucrânia, Gana e Quênia, além de ser fundadora da Social Capital Credits, iniciativa cuja principal premissa é o desenvolvimento urbano e consciente no continente asiático. Então, com a palavra, a professora Guita Mehta. Obrigado. So, we have such a great group today. So I would like for us to really think about something very important, affordable housing, in a more radical way. So I invite you to think with me and for us to exchange ideas. A se juntarem a mim, refletindo a esse when we say respeito, trocando affordable ideias. housing, Quando falamos de habitação acessível, isso significa but when we say affordable uma coisa, housing mas for quando social falamos equity, we mean habitações something acessíveis different. em nome da We igualdade mean social, nós something very estamos much falando more de uma outra special. coisa, alguma coisa muito mais especial. Slides, can we change? O slide, How alguém do I pode me change? ajudar a mudar os Is slides? it this one? Agora, isso. Okay. So why do we want to say think about affordable housing today? Por que nós Because queremos discutir as 30% of the people live in habitações illegal sociais hoje? settlements, and the others Pelo are número de in pessoas que precarious moram settlements. em So altogether, we are thinking about condições 1 billion ilegais. people. Nós So estamos it's a ao todo falando huge de um total de 1 responsibility. bilhão de If pessoas. A the population responsabilidade of é the world is enorme. 7 billion, Se 1 temos billion of us 7 don't bilhões de have at pessoas all no mundo, reasonable housing. bilhão We have to be não very vive em condições de responsible for that, and habitação we have to think razoáveis. about Nós that. temos que ter responsabilidade a esse respeito e precisamos refletir. Okay. So why is this so important? Because housing Por que isso é actually tão changes importante? the economic opportunities somebody Habitação has. muda as oportunidades It econômicas de uma changes pessoa. completely the access to electricity, Muda o water, acesso à and other eletricidade, resources. água It e changes outros your health, it recursos, muda changes your também education, as suas and condições de most saúde, de importantly, it educação e, changes who you think you principalmente, are. muda It changes your quem perception você of who you are. pensa que você If é, you a are percepção que considered você an tem a respeito illegal de si mesmo. resident or Se illegal você squatter, what you think se about yourself is vê very different, como and I think that that's alguém something very ocupando important we ilegalmente need to think uma about. área, a opinião que você tem a seu próprio respeito é diferente. Today I want to start with questioning why this Eu queria problem então exists. começar a questionar aqui com vocês Right? hoje por que esse And problema existe. my first issue is that A now we primeira have questão in que most eu countries we have what we proponho call
Em muitos países temos aquilo que nós chamamos de urbanismo especulativo. Ou seja, os governos de várias cidades pararam de pensar a respeito de si próprios como alguém responsável por promover um bem social, responsável pelas pessoas. Nesse modelo neoliberal, os governos dizem o quê? Bom, a terra existe, existem recursos financeiros, podemos monetarizá-los. Ou seja, especulação e não urbanismo em nome da população. Essa é uma questão importante. Isso acontece no mundo todo, mas principalmente isso eu vejo em Nova York, eu vivo lá, eu dou aulas lá e é um problema enorme. O grande desenvolvimento vem acontecendo lá, mas também na Índia e na China, onde eu trabalho. E conforme isso evolui, isso não melhora a vida de ninguém. As pessoas nas camadas inferiores não se beneficiam de modo algum. São Paulo tem cerca de 11 milhões de pessoas, não é? Nova York, 8,4 milhões de pessoas, chegando a 9 até 2030. As pessoas estão preocupadas em como construir habitações para essas outras 600 mil pessoas. Mas existem 50 mil pessoas sem teto em Nova York. Se pensarmos, é um país rico, como pode ter 50 mil pessoas sem habitação? E 22 mil dessas 50 mil, desses 50 mil sem teto, são crianças. 50 mil sem teto, sendo 22 mil crianças. É uma irresponsabilidade que um país rico assim tenha uma estatística dessas. 1,1 milhão dessas pessoas passam por dificuldades com o seu aluguel. Eles conseguem, eles têm alguma habitação, mas o ônus econômico de pagar o aluguel faz com que isso comprometa a sua educação, etc. Cerca de 2 milhões de pessoas moram realmente em habitações precárias. Isso acontece em várias cidades, vários países, e precisamos questionar o papel do governo. Todos falam aqui de parcerias público-privadas. Isso não significa que o governo possa abrir mão do seu papel. O governo permanece responsável pela igualdade social. Um exemplo aqui de Bangalore. Quem já ouviu falar nessa cidade da Índia, Bangalore? Quem? Mais alguém? Quem já ouviu falar? É uma cidade no sul da Índia. E a gente chama de... tem o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, né? Lá a gente chama de o Planalto do Silício. Em 1990, a economia lá melhorou e vem melhorando muito rapidamente. O país também é o Brasil também é um país BRIC, assim como a Índia, e esse desenvolvimento econômico lá aconteceu muito rapidamente. Mas os indicadores de precariedade da habitação continuam aumentando lá. Se isso aumenta, eu acho que precisamos questionar seriamente essa questão. Vamos falar do caso de Nova York. Nós podemos imaginar que eles devem saber como resolver esse problema, mas não, eles não sabem. Tem um novo prefeito lá agora. Antes era o prefeito Michael Bloomberg, que era bem voltado para os negócios, mas ele foi muito bom prefeito também. Agora esse novo prefeito se chama de Blasio e assumiu recentemente. O que ele diz? Eu vou revolucionar as habitações sociais, tentando resolver o problema. Então, como ele planeja fazer isso? Existe esse programa R10, que era o anterior,
E agora o novo programa é o que se chama de programas para áreas designadas. Esse programa também depende de subsídios do governo. E alguém que esteja desenvolvendo um complexo habitacional tem uma opção: fazer 20% de habitações sociais, que irá, então, permitir que o prédio que está construindo seja mais alto. E a maioria aceitou essa ideia. Esse novo prefeito mudou dizendo assim: não, isso não é uma opção, é obrigatório, você tem que fazer, eu não estou te dando essa opção. É uma grande mudança. Essa nova política diz que qualquer novo empreendimento tem que incluir habitações sociais, não tem escolha. Mas, com isso, em contrapartida, eles podem construir prédios mais altos. Vocês sabem que lá em Nova York todo mundo quer construir prédio muito alto por conta da demanda, né? E assim eles conseguem ganhar mais dinheiro. Essa foi, então, a grande mudança. Vocês podem ver aqui como foi a implementação dessas estratégias. Existe também uma política fiscal, as parcerias público-privadas, subsídios e, finalmente, os créditos tributários. Isso quer dizer o quê? É bem interessante. Se você investir recursos em habitações sociais, você vai receber créditos tributários do governo. É algo novo, realmente. Antes, se o empreendedor construísse um empreendimento com habitações sociais, ele recebia esses créditos tributários. Mas agora, o investidor também recebe, não apenas o empreendedor. Porque é uma questão de oferta e procura. Se existe oferta, por que não? Se existe procura, por que não existe oferta? Porque precisa ser atraente para o investidor. E é por isso, então, que essa política foi implementada. Eles criaram novas iniciativas de zoneamento, trabalhando muito proximamente com as comunidades para que o processo fosse realmente bem transparente. Um exemplo desse tipo de habitação é algo novo, foi ainda no mandato anterior, do prefeito anterior, mas é algo que pretendem continuar a fazer. Esse aqui se chama Via Verde, fica no Bronx, 222 unidades, 71 para alocação, segundo ela, e agora em todos os projetos lá em Nova York devem ser para uso misto e renda mista, ou seja, ricos e pobres morando no mesmo empreendimento, não em áreas diferentes separadas, mistos, no mesmo prédio. E também gerações diferentes, ou seja, jovens, idosos, porque eles têm muita coisa em comum e eles podem, sim, formar uma comunidade. Ou seja, iniciativas multiuso, multiníveis de renda e multigerações. Isso tudo incentiva a diversidade. Bom, foi uma concorrência que teve para esse projeto. Esse daí foi o vencedor. Tem bastante área verde. Os jovens podem cuidar, inclusive, dos jardins e muitas características de uma construção verde. Muito interessante, mas o mais importante é que um grande número é para locação. Isso havia sido negligenciado por muito tempo. Acho que também é verdade no Brasil, eu sei que é verdade nos Estados Unidos e na Índia. As pessoas, quando pensam em habitação social, pensam em quê? Vamos construir apartamentos e dar para as pessoas. Não é assim. O que algumas pessoas, se forem migrantes principalmente, talvez eles não queiram um
uma casa permanente. Talvez eles queiram apenas alugar. E isso também é muito interessante para jovens profissionais, como vocês, por exemplo. Quando vocês se formarem, talvez vocês queiram mudar em qualquer país, qualquer cidade do mundo e não queiram comprar. Então, a tendência do futuro é a locação, porque as populações estão cada vez mais móveis. Além disso, é um segmento muito importante que eu acho que deve ter ainda mais importância nas habitações sociais. Aqui no distrito do Brooklyn. Aqui eu tenho apenas uma imagem, mas vocês podem ver na internet essa refinaria de açúcar Domino, porque a coisa assim muito relevante lá nessa região é café e açúcar. E essa é uma das últimas fábricas de açúcar, bem ali na beira da água, e está sendo agora refeita. É um projeto muito grande, que parece La Défense, em Paris. Tem cerca de 50 andares. E foi o primeiro dos prédios agora com o prefeito de Blasio. Um total de 2.300 apartamentos, 960 sendo habitações sociais. Antes eram 700 apartamentos lá, mas agora, com o prefeito de Blasio, ele interrompeu o projeto e falou assim, não, precisa de mais do que 700. Então, tudo foi renegociado e foi de 700 para 960 habitações sociais. E, em contrapartida, eles puderam erguer 12 andares a mais. Tem que ser positivo para todos. Se vocês pensarem em Nova York, vocês pensam em Manhattan, pensam em densidade de população, não é? E eles querem aumentar ainda mais essa densidade. A nova lei de zoneamento vai fazer isso. Manhattan é bem denso, mas o Brooklyn, o Bronx, nem tanto. E se as habitações sociais não forem também densas, não vai ser conveniente ter shoppings, etc., por ali. E uma alta densidade é sempre positiva para as cidades. Tem muita gente que não concorda com isso, mas eu acho que sim, eu acho que a cidade fica mais eficiente, é necessário menos transporte, etc. Outro projeto aqui que se chama Astoria Cove, 1.700 unidades, 345 sendo habitações sociais. A gente não quer que áreas especiais sejam criadas para habitações sociais, e sim que elas sejam cada vez mais integradas nas cidades. Na China e na Índia, é um erro muito sério que eles estão cometendo. As habitações sociais são fora da cidade. E as pessoas não querem isso. Por que você vai querer colocar os pobres para fora, sendo que daí eles vão precisar de muito transporte, gastando muito dinheiro com isso todos os dias? Então, em Nova York, eles estão se esforçando muito para que isso não aconteça, para que as habitações sociais estejam bem integradas na cidade. Outra coisa que está sendo promovida agora em Nova York são as microhabitações. Jovens alunos, pessoas que não têm muitos recursos, podem preferir apartamentos bem pequenos, 65 metros quadrados ou talvez menos, às vezes bem menos. O menor nessa categoria são 35 metros quadrados. 35. 35 metros quadrados é pequeno. Mas era uma coisa difícil de se encontrar em Nova York. Agora, existe um esforço para que isso esteja mais disponível para as pessoas. Então, eles recebem subsídios públicos e descontos para construir esse tipo de habitação. Aqui, os distritos em Nova York, são vários os conselhos de planejamento. Em cada um deles
mulheres ali, você vê um número, significa cada um tem uma comunidade que tem um conselho ativamente envolvido no planejamento. São cerca de 50 pessoas da comunidade que se voluntariam e que então são nomeados pelo presidente daquela região. E eles têm direito de voz em todas as ações de planejamento, de habitação, de zoneamento. Eles contribuem, eles dão consultorias, digamos assim, e participam do Departamento de Planejamento da cidade. Essa participação popular na cidade de Nova York é realmente muito forte. Okay, so next. Yes. Nos jornais em Nova York, vocês vão ver que isso está sendo muito discutido. É um novo prédio que está sendo feito. E existem ali habitações sociais, mas olha lá, a entrada é separada. A entrada é separada da entrada dos ricos, é a porta dos pobres. Então, tem uma grande polêmica lá agora de se isso deve ser permitido ou não, ou se a entrada e o hall de entrada devem ser o mesmo. É uma área, assim, muito rica de Manhattan e foi o conselho da cidade que agora está questionando isso. Eles são bem progressistas e eles estão dizendo, não, nós queremos que todos tenham o mesmo acesso, a mesma porta de entrada. Então, vejam, o governo não pensou nisso, mas as pessoas sim. Aqui, nessa minha apresentação hoje, acho que uma das minhas principais mensagens é as pessoas têm que se responsabilizar também na promoção das habitações sociais, no planejamento, nos projetos, etc. Esse é um exemplo antigo da Roosevelt Island, é uma pequena ilha perto de Manhattan, no East River, e essa é uma visão aérea. Você também chega lá por com via aérea, né? Existe uma rua no meio com todas as lojas e existem as habitações sociais do lado oposto de Manhattan. E existe uma integração porque todos usam a mesma escola, a mesma padaria, o mesmo hospital. E eu acho que a integração de grupos diferentes de renda é muito importante. Londres também se comprometeu a moradias ou habitações sociais de aluguel. Então, as enfermeiras, os policiais, o pessoal que trabalha com a parte de serviço, eles devem ser capazes de viver no centro e eles não têm que se deslocar. Então, a habitação social é uma parte muito importante do comprometimento que Londres fez. E eles fizeram trabalhando junto com os incorporadores, oferecendo subsídios, e eles conseguem determinar terra para esse fim, para essas habitações de aluguel. E lá em Londres, elas não são só subsidiadas pelo governo, às vezes é feito também por incorporadores particulares, porque dá para você ganhar dinheiro com isso mesmo, com um baixo aluguel. 670 mil famílias vivem nesse tipo de habitação alugada. E eu também gostaria de falar sobre Tóquio. Eu tive a oportunidade de viver em Tóquio por 23 anos. E algo surpreendente sobre Tóquio é que quando a gente pensa em Tóquio, a gente imagina apartamentos minúsculos, certo? Mas esses apartamentos minúsculos são bem apoiados pela infraestrutura ao seu redor. Então, significa que mesmo você tendo um apartamento pequenininho, ali fora, pertinho, você tem boas escolas, creches, playgrounds, locais de reuniões. Você nunca precisa convidar ninguém para te visitar, porque tem muitos cafés ali perto. Então, o tamanho do apartamento não importa, porque ele é bem apoiado por toda essa estrutura social no seu entorno. E
depois de 1945, eles construíram muitos dormitórios, por assim dizer. E tudo bem também. Eu acho que agora muitos países, incluindo os Estados Unidos, eles não estão pensando tanto sobre outras formas de construção, certo? Se você só imaginar um apartamento por família, num prédio de concreto, talvez não seja uma boa solução, talvez não basta, porque deixa muitas pessoas não servidas, certo? Você precisa pensar em passos de transição. Se a pessoa não tem uma moradia, por exemplo, qual será o passo seguinte? Colocá-la num dormitório? E o passo seguinte? Então, gradativamente, você deve tomar pequenos passos para melhorar a situação de habitação dessas pessoas. Eu acho que nós precisamos pensar em muitos níveis de legalidade e diferentes tipologias de habitação. No caso desses ocupantes ilegais em terra do governo, por exemplo, ou nessas habitações irregulares, o problema é a legalidade. O que é legalidade? O que é considerado ilegal ou não? Se muitas pessoas estão ilegais, você precisa mudar a sua definição de legalidade e precisa pensar na parte cinza, não só o preto no branco, por exemplo. Tem que considerar a parte cinza e diferentes tons ali, até que alguém tenha chance de ter legalidade. Claro que pode ser um dormitório, poderia ser um abrigo temporário, mesmo que seja uma cabana, por assim dizer, tem que ser regular ou legal. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês a questão da formalidade e informalidade, ou seja, o que é legal e ilegal. E esse é o caso aqui de Nova Delhi. E no coração da cidade, nós temos o que chamamos de Lutyens Bungalow Zone, que faz parte daquele planejamento onde a gente tinha os ingleses lá. E por trás desses bangalôs, a gente tem vilarejos informais. Como eu disse, logo atrás desses bangalôs, você não consegue ver, mas existem esses vilarejos crescendo. E quem vive lá são o pessoal que trabalha com serviços. E os ricos e os pobres são tão dependentes uns dos outros na Índia. E por que a gente não pode considerá-los, então, em termos de uma boa solução, uma solução legal e necessária? Porque assim você consegue fazer todo o projeto em torno disso. Porque agora as pessoas pensam, é legal, então eles não devem estar lá. Mas isso não é possível, porque existe essa interdependência entre ricos e pobres. E essa interdependência, ela é vista e a gente quer que as pessoas tenham orgulho de viverem ali. Aqui, Mumbai é uma das propriedades mais caras na Índia e vocês podem ver que há uma incorporação informal ali. Na verdade, é um vilarejo que já existia antes de Mumbai. Então, se você falar para eles que eles estão ilegais, eles vão falar que não, que o restante da cidade está ilegal, não eles, porque eles estavam lá anteriormente. É um vilarejo de pescadores e eles não querem sair de lá. Mas tudo bem, se você for visitar essa cidade, as grandes imagens que vocês veem são os arranha-céus, mas ao lado ali você tem essas ocupações informais. Isso é Mumbai. Mas as pessoas quando vão lá falam, nossa, isso é horrível, mas eu digo não, isso é bom. É bom que todos tenham o direito de viver na cidade. E, claro, cabe a nós melhorar as suas condições de vida, em vez de dizer que são ilegais e precisam ser removidos.
Esse é um caso do Japão. Se vocês forem a Tóquio, vocês podem ver muitas incorporações de habitação, claro, e também há bairros que são bem divertidos, com muitos jovens estudantes nas ruas, nos cafés, nos barzinhos. E essas áreas, numa determinada época, eram as favelas, porque após a guerra o Japão não tinha dinheiro para construir habitações, e essas áreas foram negligenciadas. E agora nós temos o transporte público em Tóquio, que é fantástico, e essas áreas têm eletricidade, saneamento, enfim. E pouco a pouco as pessoas foram melhorando as suas habitações, e agora essas áreas são as melhores da cidade. É ótimo você ir lá à noite, jantar, por exemplo. Então, é um ótimo exemplo que mostra que em áreas informais você fornece uma excelente infraestrutura social, e ao longo do tempo, claro, todos querem melhorar as suas condições de habitação. Isso é possível. Se não, uma outra maneira é você trazer um trator, uma escavadeira e demolir tudo, mas essa maneira aqui é melhor. Você tem a participação das pessoas e você permite que haja uma continuidade na história. Essas pessoas não precisam ser removidas, mas pouco a pouco as melhorias são implementadas. Eu acho que essa é uma boa solução para os países dos BRICS. Eu não consigo imaginar que no futuro haja dinheiro para habitação para todos. Então, por que não tornar as pessoas parceiros e criar joint ventures e fazer as coisas de uma maneira incremental e de uma maneira lenta? Então, qual que é a meta da habitação social? Bom, deve ser para os sem-tetos, para as pessoas que têm uma habitação precária, ou para migrantes. Precisamos pensar nessas pessoas todas. E os migrantes? Na Índia, por exemplo, esses migrantes, eles dizem, olha, se você viver aqui por 10 horas, por 10 anos, perdão, você tem direito à moradia. Mas esses novos migrantes não têm, mas são as pessoas mais vulneráveis. Como é que você pode despejá-las, por exemplo, dizer que não tem responsabilidade sobre elas? Por outro lado, agora sabe-se muito bem que a migração rural para a urbana é crucial para o desenvolvimento das cidades. Quando as pessoas passam a viver em áreas urbanas, melhoram a sua saúde, a sua renda. Então, os problemas do mundo podem ser resolvidos pelos migrantes. Mas, por outro lado, nós estamos tratando esses migrantes como pessoas que incomodam, e não deve ser assim. A gente deve criar centros de formação para os migrantes, porque eles se arriscaram e eles foram para a cidade. Então, eles devem ser tratados como heróis, na verdade. Devemos dizer, olha, aqui você tem a possibilidade de ter saúde, habitação, emprego, escolas, enfim, devemos ter uma mentalidade diferente para com eles. Então, a parceria privada é extremamente importante. Próximo slide. Tem um outro exemplo para mostrar para vocês, que é em Singapura. 80% da população mora em habitação social. Mas o caso de Singapura é bastante interessante, porque ele só tem 5 milhões de pessoas, é menos da metade de São Paulo, e é um país. Então, eles conseguem resolver seus problemas com mais facilidade. Mas devemos considerá-los um exemplo, pois em uma geração apenas. Primeiro, havia muitas pessoas que viviam em favelas quando Singapura se tornou independente. Mas em uma geração, eles conseguiram mudar essas pessoas para esses projetos habitacionais e receberam treinamentos, cursos para aprender a como morar nesses prédios e cuidar do elevador e respeitar os vizinhos e assim por diante. Mas a habitação social lá é de alta qualidade. E, claro, uma pequena parte é para aluguel
aluguel e eles incentivam que as pessoas comprem as outras, porque com isso essas pessoas se tornarão mais responsáveis pelo seu imóvel. Precisamos pensar sobre o direito que nós temos à cidade. Todos têm o direito de viver lá, ricos e pobres, mas e o direito da cidade? Se uma incorporação ilegal estiver numa terra do governo, por exemplo, claro, você tem o direito, a cidade também tem o direito, mas você tem que ter a responsabilidade de remover essas pessoas com respeito e com cuidado. Em Mumbai, nós tínhamos muitas tecelagens, muitas fábricas, e agora eu não sei como que é no Brasil, mas na Índia, os empregadores, eles não precisam mais construir habitação. E naquela época, eles tinham que fazer isso. Toda grande empresa no Japão também tinha que construir habitações para os funcionários. Eu não sei por que os governos não fazem mais isso. Eu acho que é uma maneira muito boa de gerar uma habitação social para as pessoas. Next. Okay. So, this is infelizmente, esse é um exemplo ruim do que está ocorrendo em Mumbai. Tudo bem, eles removeram as favelas com escavadeiras, etc. E eles criaram habitações sociais assim, como essa. Vejam no slide seguinte. Então, aqui é Dharavi. Se vocês viram aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, vocês ouviram falar? Quem já assistiu? Levantem a mão quem assistiu o filme. Nossa, quanta gente conhece o filme. Então, ninguém sabe quantas pessoas vivem lá, na verdade. Talvez 700 mil pessoas ou mais. Não sabemos exatamente quantas pessoas vivem nessa favela, por assim dizer. E eu tenho o meu escritório lá, porque eu tenho a organização chamada User Generated Cities. E a gente vem trabalhando com pessoas na criação de ideias, de como a gente pode trabalhar com os incorporadores, com o governo, ou por si mesmo, para melhorar a sua vizinhança. Vejam, quando você entra, não é tão ruim assim, porque existem áreas sociais e as mães podem supervisionar as crianças brincando. Agora, aquela primeira imagem que eu mostrei ali era terrível, certo? Porque ela não permite que haja interação, que você conheça seus vizinhos, só que se você morar naqueles prédios, né, que eu mostrei. Para mim, é um estilo de vida superior esse aqui. Melhor assim do que naqueles prédios altos que eu mostrei anteriormente. Vejam, aqui na rua, as crianças, talvez não seja arquitetonicamente bonita, mas é confortável e cria uma interação social. E se a gente colocar mais pessoas para essa habitação social, a gente precisa garantir que haja um espaço para a interação social. Aqui também é em Dharavi, e essas pessoas... Aqui, na verdade, toda sexta-feira à noite, eles fecham a rua para fazer as suas orações. É como se fosse uma mesquita. E depois de algumas horas, eles se vão, e aí pode ter um festival hindu ou cristão. Todos convivem em paz. Para mim, é um grande capital social. Por que alguém iria querer mudar isso aqui e construir prédios onde não há essa possibilidade de ter essa interação social? Então, é preciso considerar a qualidade de vida e não apenas o que seria uma solução mais fácil para o governo implementar. E isso me leva à ampliação da habitação. Como que nós podemos incrementar isso? Na maior parte dos países é assim, você constrói uma casa e quando o seu filho casa, você constrói mais um cômodo e assim por diante. Mas nos subúrbios, nos Estados Unidos também, por exemplo, eles compram uma pequena casa
casa e, ao longo do tempo, acrescentam ali mais um cômodo, uma vaga da garagem. Isso agrega valor. E por que a gente não pensa assim na habitação social que nós criamos, nos prédios que criamos, por exemplo? Talvez vocês conheçam essa habitação social no Chile. Você constrói metade da casa e deixa que as pessoas construam outra metade quando elas tiverem dinheiro. Aqui é Shimokitazawa, em Tóquio. Então, existe uma possibilidade de muito capital social, muita interação social. E agora esse é um grupo na Índia. Seria um mutirão de mulheres. As mulheres aprendem a construir suas casas. É muito bom, porque aí quando você quer agregar um cômodo, por exemplo, elas vão saber fazer isso. E um problema que eu tenho com esses blocos de apartamentos, por exemplo, é que a pessoa que mora lá, ela não sabe fazer nada, ela não sabe consertar nada e ela não pode fazer um puxadinho, nada disso. E na Índia, talvez vocês já tenham visto casas muito bonitas que são feitas não de concreto, mas elas são ilegais. E o governo diz que se você não tiver uma casa de concreto ou um teto realmente permanente, você está na ilegalidade. Então, aquela tradição que a gente tinha de construir casas com outros materiais, isso é ilegal. E antigamente você podia desenhar, fazer figuras bonitas nas paredes, agora tudo é ilegal. Então, é preciso tomar muito cuidado com a mudança na tradição das pessoas também. E dessa maneira incremental, se você criar parcerias com as pessoas, você pode ainda dar valor, continuar dando valor a essa tradição de artesanato, de artes. Aqui, em Bangladesh, as pessoas recebem um pequeno terreno e recebem um kit de construção. E aí, depois a pessoa se vira, sozinha ou com a comunidade, dá para construir, porque Bangladesh não tem os recursos para a construção de prédios de concreto para todos, para essa habitação social. Então, como é que a gente faz com que as pessoas tenham orgulho de viver nessas habitações sociais? Aqui, o exemplo de Singapura de novo. Singapura, aqui, isso aqui é um projeto habitacional. Sim, com material de topo de linha mesmo. E a cada ano, o primeiro-ministro ele faz um discurso, e este ano ele fez seu discurso na frente deste prédio, mostrando que tem orgulho das suas habitações sociais. Ele quis realmente fazer uma declaração com esse respeito. Ele fez o seu discurso aí na frente desse prédio. Então, é muito importante o que as pessoas pensam a respeito da habitação social. Todos conhecem Pruitt Igoe, em São Luís. Era o mesmo tipo de habitação social que eles tinham no Japão, mas só que com grande sucesso lá. Para eles é um símbolo de que eles estão agora na classe média, e a grande maioria da população lá diz que está na classe média. Eles têm muito orgulho do progresso do país, mas essa mesma habitação nos Estados Unidos teve que ser dinamitada, porque o sonho lá é que as pessoas vivam no subúrbio, com seu próprio terreno. Então, se você tiver que viver nesse tipo de habitação lá, você é considerado pobre, ou seja, é a mentalidade. Qual é a imagem da habitação social lá? O que faz com que as pessoas tenham orgulho ou vergonha? Não é a arquitetura, porque vejam, essa mesma arquitetura foi dinamitada nos Estados Unidos, enquanto que ela tem muito sucesso no Japão. Então, tudo tem a ver com a sua percepção. E esse sonho americano de uma casa
no subúrbio, ali no seu terreno. Eu acho que é uma coisa de marketing, né, que é do setor automobilístico, do setor de petróleo. Porque, sabem, eles criaram muita concorrência lá para a construção desses empreendimentos de subúrbio na época. E esse sonho americano, eu acho que não é bom. A gente tem que mudar isso, mas eu acho que a América acaba exportando tudo isso para o resto do mundo, porque agora em outros países eles estão criando subúrbios semelhantes ao dos Estados Unidos, mas é uma ideia ruim. Bom, o mundo agora está olhando para a América do Sul, para o Brasil, para a Colômbia. Vocês todos têm ideias muito boas, então o mundo agora está com os olhos voltados para vocês. Aqui é um exemplo de urbanismo social com sucesso até então, mas vamos ver como será daqui para frente na Colômbia. É uma participação das pessoas não só na construção, mas também na manutenção, é muito importante. Isso aqui em Mumbai só tem 10 anos, mas quando foi construído não havia nenhum mecanismo para manutenção, ele acabou se deteriorando. Então, a manutenção dessa habitação social é crucial. Aqui, rapidamente, é um estúdio que nós realizamos em São Paulo, né, com a Universidade de Colômbia, lá em Itaquera. Nós estávamos trabalhando como fazer uma interação aqui com a estação de trem, com essas comunidades em Itaquera. Bom, eu vou passar os últimos minutos agora. Tudo bem? Eu ainda tenho tempo, Paula? Tudo certo? Vou falar sobre esses créditos de capital social. Nós desenvolvemos essa ideia dizendo que o capital social é a coisa mais importante, né? Tão importante quanto dinheiro. Então, pensamos como podemos alavancar esse capital social para as comunidades pobres, para que a gente possa melhorá-los. Então, SOX é uma moeda que nós criamos, uma moeda virtual. Mas não pensem no Bitcoin, que Bitcoin não é um exemplo bom. É uma moeda virtual para o bem social. Próximo. As pessoas são pobres porque as suas necessidades para educação, alimento, abrigo não conseguem ser atendidas com a sua renda. Então, se você fizer coisas boas para a comunidade, você consegue ganhar SOX. E você pode gastar os SOX para conseguir as coisas que você não consegue comprar com dinheiro. Então, nós trabalhamos em proximidade com as comunidades e nós criamos esses menus, como você ganha o SOX e como você gasta. Então, para ganhar o SOX, você cuida dos idosos, você limpa as ruas, e você planta árvores, cuida das árvores, faz jardinagem, enfim. E aí, você consegue gastar o SOX, por exemplo, comprando créditos para celular ou pagando para creche, coisas assim. Então, é um sistema de troca que nós criamos, né, com essa moeda virtual. E nós usamos isso em Dharavi. Um dos problemas é que os ralos, os bueiros ficavam entupidos e aí as ruas inundavam. Então, nós usamos esse projeto numa área piloto e foi bastante bem sucedido. E agora nós estamos fazendo um outro piloto. E uma jovem empreendedora, ela criou um mercado online. E as pessoas em Dharavi, na verdade, são bem... têm essa veia empreendedora.
Então, agora, se você for para Nova York, uma loja chique como a Newman, por exemplo, você pode comprar as sacolas que eles estão produzindo nessa comunidade. E claro que existe que uma parte da renda entra de volta para esse projeto e se reverte para as pessoas. O slide seguinte, por favor. Aqui, nós temos um pequeno escritório de arquitetura e em Dharavi, por exemplo, talvez 6 ou 7 pessoas lá vivam numa pequena casa e aí a gente realiza workshops. E às vezes não tem uma boa ventilação, então nós estamos falando o seguinte, se você quiser ter os SOCs, o meu colega arquiteto, ele consegue projetar melhorias para essa casa, por exemplo, com uma melhor ventilação, e aí a pessoa consegue implementar essas melhorias usando os SOCs. Então, é uma maneira de melhorar o bairro, a comunidade. Também aqui foi um outro piloto que nós fizemos em Kumasi, em Gana, na África, e nós incentivamos as mulheres locais para que mantessem o mercado limpinho, que melhorasse a higiene e que mandasse suas filhas para as escolas, porque elas não iam para a escola porque elas ajudavam no mercado e as crianças não estavam sendo vacinadas e não tinha nenhum teste de HIV. Então eu falei, se você fizer tudo isso, você ganha SOCs e com isso você pode pagar pela escola, pode melhorar a sua casa e assim por diante. Aqui em Calcutá, a mesma coisa que fizemos. Aqui em Costa Rica, em Gurritabad. Um dos meus alunos fez uma apresentação e o prefeito estava lá. Nós fomos convidados para criar esse sistema para ajudar os pobres lá e está dando muito certo. Ok, era isso. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham perguntas, que não tenham simplesmente só ouvido tudo que eu tinha a dizer.